Se você quer aprender um passo a passo para desenvolver um projeto de paisagismo bacana e sustentável, fica comigo que a gente vai aprender isso nessa aula. Se você não me conhece profundamente, meu nome é Gisele Soares, eu sou arquiteta, mestre em desenvolvimento regional e docente na pós-graduação de Tecnologias e Sustentabilidade na Arquitetura e Design de Interiores do IESP. E nessa aula a gente vai ver um checklist de como desenvolver um projeto de paisagismo sustentável. Então eu vou alternar as telas aqui para a gente ver o conteúdo dessa aula, tá? Então vamos lá, joia! Nosso checklist vai falar sobre, então, a definição do local, a verificação do tipo de solo, o relatório das condições ambientais, como planejar a modelagem do terreno, a definição da arquitetura paisagística, a definição dos elementos paisagísticos, como definir o garden design e especificar as espécies, certo? Então vamos começar pelo primeiro tópico, que seria definir o local. Deixa eu alternar a tela aqui para a gente conversar. Então, a definição do local, gente, é muito importante. Aí você pode virar para mim e falar assim, Gisele, mas o meu cliente que me contratou já tinha um local definido. Ou então você pode me falar o seguinte, Gisele, eu fui contratada para desenvolver o paisagismo de um espaço público. E espaços públicos são pré-definidos. Então eu não preciso escolher um local. Tá, isso é uma questão, né? Esse é um ponto. Realmente, você já pode trabalhar num local já escolhido. Mas você pode também ter um cliente que vai te pedir, te solicitar a escolha de um local para implantar o que ele quer, né? Então, uma chácara ou um jardim particular, enfim. E aí, esse é um serviço, inclusive, separado do projeto, né? A escolha do local é um serviço basicamente de consultoria. E aí você vai com o cliente até os locais que ele pré-determinou para escolher um local específico para implantar a ideia que o seu cliente quer, tá? Porque muitas vezes o cliente, quando ele não entende do assunto, ele pode querer alguma coisa que não pode ser implantada naquele determinado lugar, tá? Então você já vai para ajudar nessa definição do local, para contribuir nesse primeiro momento. E isso seria o ideal, né? Que todo mundo nos procurasse para definir esse primeiro momento. Mas não é sempre que acontece, mas é isso. Segundo ponto, verificar o tipo de solo. Isso é extremamente importante. Por que que é importante? Se você não verifica o tipo de solo, você não consegue implementar a espécie que você quer, né? Então você tem um estudo do solo, né? Você pode verificar o tipo de solo que existe ali para implementar a espécie que você pensou, que o seu cliente está querendo, enfim, ou as espécies, né? E aí pode acontecer uma outra coisa também, que é você conhecer o tipo de solo para colocar uma outra espécie que não sobrevive naquele tipo de solo. Aí você vai me perguntar, Gisele, mas como assim? Eu já vou plantar uma espécie que eu sei que não vai sobreviver naquele tipo de solo? Gente, existe correção de solo, né? Existem formas de se corrigir o solo para que espécies cresçam, mesmo que não seja no solo ideal. Na verdade, o solo que não era ideal se transforma em solo ideal. Então, conhecer o tipo de solo que você vai trabalhar é fundamental. Se já foi trabalhado um projeto arquitetônico naquele lugar, provavelmente já se sabe qual o tipo de solo que existe ali, tá? Por quê? Porque, teoricamente, para desenvolver um projeto estrutural, né, a gente precisa saber o tipo de solo. Então, você já pode ter essa informação em mãos se já existia um projeto arquitetônico, no caso, se já existia um projeto estrutural do projeto arquitetônico, ali naquele espaço. Relatório das condições ambientais. Um relatório muito importante. Esse relatório precisa estar desenvolvido já em suas mãos antes de começar um projeto de paisagismo, tá? É esse relatório que vai te falar as faces do terreno, né? Que vai te indicar a insolação do terreno.
E para muito além disso, você pode me falar, Gisele, mas eu já tenho o norte do terreno, não preciso fazer um relatório de condições ambientais. Precisa, você precisa fazer um relatório de condições ambientais. Porque o norte ele vai te indicar como é que o sol ele passa naquele terreno. Mas ele não te indica, por exemplo, sombreamento de edifícios próximos, sombreamento de muros. Então, esse relatório tem que ser um relatório completo, que envolva inclusive as edificações. Por quê? Pensa se você simplesmente vai na planta e verifica o norte da planta e faz todo um projeto paisagístico ali. E em determinado lugar do seu projeto paisagístico, você implanta espécies de sol pleno. E aí essas espécies estão lá. Para quem não sabe, espécies de sol pleno são plantas que gostam do sol o dia todo, tá? Então essa espécie está lá, tomando sol o dia todo, pelo menos no seu projeto. Mas na vida real tem um prédio ao lado que vai sombrear aquele espaço onde você colocou, onde você fez a previsão de espécies de sol pleno. O que você acha que vai acontecer? As plantas vão todas morrer, né? Então é preciso fazer essa verificação em loco, tá? Não pode ser uma questão de onde é o norte e tal, porque senão você vai desenvolver um projeto paisagístico que a princípio vai ficar maravilhoso, mas que com o passar do tempo ele não vai ter sobrevida, ele não vai ser sustentável. Então isso não resolve uma questão. Item 4 do nosso relatório, que é planejar a modelagem do terreno. Esse planejamento da modelagem do terreno, ele é extremamente importante, porque é nesse momento que você vai pegar um terreno em aclive ou em declive e vai subdividir isso em platôs, né? Então, onde é que você vai fazer platô? Onde é que você vai fazer muro de arrimo? Onde é que você vai fazer talude, né? Ou se você tem um terreno plano e vai intencionalmente mudar a estrutura daquele terreno, né? Então, se você vai fazer uma pista de skate, né? Se você vai fazer um espelho d'água, se você vai fazer qualquer coisa que altere a configuração original daquele terreno. Então, você precisa fazer esse planejamento de como é que isso vai ser desenvolvido, né? Como é que você vai dividir essas áreas, em que áreas eu vou ter espaço livre para plantar jardim ou definir a minha arquitetura paisagística, certo? Quinto item, definir a arquitetura paisagística. Vamos lá. O que é arquitetura paisagística? O que é essa definição da arquitetura paisagística? É quando você já vai definir os espaços daquele lugar. Então, você vai definir onde vai ser espaço de lazer, onde vai ser espaço de estar, né? Onde vai ser circulação, onde vai ser passeio, onde você vai utilizar pérgolas, decks, enfim. Você vai estruturar o espaço, você vai definir o que cada área vai servir à população ou às pessoas que vão utilizar aquele espaço. Então, nesse momento, você está arquitetando o espaço paisagístico. Por isso é chamado de arquitetura paisagística. Definir os elementos paisagísticos. Vamos lá. O que são os elementos paisagísticos? São os elementos que vão compor a sua arquitetura paisagística. Então, são bancos, são mobiliários de lazer, são mobiliários de brinquedo, por exemplo. Então, se você, na arquitetura paisagística, definiu um espaço de lazer para crianças, nesse espaço vai ter brinquedos? Se vai ter brinquedos, esse é um elemento paisagístico. Então, você precisa definir esse elemento paisagístico. Se você tem um outro espaço, que é um espaço de estar, onde você vai ter bancos, lixeiras, mesas, esses elementos, eles precisam estar definidos. O que é que você vai usar ali? É um espaço de lazer, ok, já entendi. Mas o que é que você vai colocar ali? Quais elementos paisagísticos você vai utilizar naquele espaço? Então, isso precisa ser definido. Inclusive, geralmente tem norma, tá? Para se utilizar em espaços públicos, certo? Definir o Garden Design. Vamos lá. O que é o Garden Design? O Garden Design é como é que você vai colocar as espécies naquele lugar.
Então, não são as espécies propriamente dita, não é exatamente o que é que você vai colocar naquele lugar, tá? É como é que as espécies vão ser colocadas naquele lugar. Eles vão ser colocados isoladamente, eles vão ser usados em maciços, vai haver cerca viva. Como é que você vai fazer a distribuição da espécie, né? Qual é a visualização geral daquele espaço? Nesse momento, eu também defino uma altura média das minhas espécies. Então, por exemplo, num determinado lugar onde eu quero fazer uma bordadura e eu quero usar uma espécie de porte mais baixo, eu já vou definindo que naquele lugar vai ser colocado como bordadura, porém com uma altura variando entre x e y, tá? Então, eu faço isso com todos os espaços. Você pode utilizar lápis de cor para definir isso de cores diferentes, enfim. Você pode criar uma metodologia, eu faço assim, tá? Com cores diferentes. Então, como é que aquela vegetação vai ser colocada ali, independente de que vegetação seja. Esse é o Garden Design. Ele precisa ser definido antes de se definir as espécies. Por quê? Gente, as espécies são, assim, infinitas. Se você não vai afunilando e delimitando as espécies que você vai usar, dá para enlouquecer, tá? Escolhendo as espécies para colocar num pequeno jardim, nem vou falar numa praça, porque são muitas. Então, você com o Garden Design já vai delimitando, já vai afunilando as espécies que você quer. E aí fica mais fácil depois de identificar qual espécie vai ser colocada ali. E por fim, você vai especificar a espécie, tá? As espécies que vão ser utilizadas ali. Esse é um momento para muita gente muito doloroso. E geralmente, se é doloroso, é porque pulou as outras etapas que eu passei aqui para você, tá? Então, se você já se viu num momento de difícil escolha das espécies que você vai usar no lugar, é porque você não veio definindo primeiro todos esses elementos que eu te falei aqui. Por quê? Esses elementos, eles já vão eliminar, assim, muitas possibilidades de você usar. Então, eles vão eliminar muitas espécies. Você já vai entendendo muito melhor o seu espaço até você chegar na espécie que você quer colocar, tá? Então, isso fica muito mais fácil, fica infinitamente mais fácil se você dá todos os passos que eu fiz nesse passo a passo aqui, que também é um checklist para você verificar até você desenvolver efetivamente o projeto paisagístico, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do checklist. É um passo a passo super interessante e não tem erro. Se você seguir, você vai trabalhar num projeto paisagístico maravilhoso. Então, bom trabalho aí para você. Um beijo, foi um prazer passar o meu conhecimento para você. Ah, e se você gostou desse conteúdo, me segue também lá nas minhas redes sociais. Elas vão estar escritas aqui em algum lugar na tela, tá? Lá tem um bocado de conteúdo bacana também para você, tá bom? Te espero lá.